Graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida. Se você está nesse lugar, eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar ardentemente ao seu coração. Por isso, abra o seu entendimento e vamos juntos a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Graça e paz, como vocês estão? Tudo certo por aí? Que a graça de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu quero trazer algo hoje aqui para nós, uma palavra de Deus para o teu coração, situações que nos acometem, todos os dias, e a palavra de Deus nos contextualiza ou me atualiza para que eu possa viver. Pessoas que viveram o passado ou que foram modelos do passado, que possam me trazer para mim hoje, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, falar de forma muito própria para que eu também receba isso como um ensino para a minha vida. Então, o que nós trazemos aqui nesses dias, nessas mensagens, dia a dia, são aplicações de pessoas da Bíblia que Deus fez questões de trazer para uma história, para revelar algo ao meu coração, ao seu coração. Então eu quero ler aqui um contexto que é muito interessante, como acontece atualmente também na nossa vida ou na nossa casa, a maneira como nos dificultamos em ouvir uma instrução e obedecer a instrução. Porque muitas vezes o nosso coração já está aparelhado, ou como se o nosso coração já estivesse decidido algo, e quando vem uma instrução, uma informação diferente daquilo que está no nosso coração, temos muita dificuldade de ouvir a instrução. E talvez essa instrução pode trazer grandes prejuízos para a sua vida, para a sua casa. E às vezes até você está vivendo prejuízo sem saber por que está difícil tocar a vida. Eu quero ler o que está em Josué, no capítulo 7, no versículo 21, é uma história de Acã, a conquista de Jericó, e as consequências depois dessa conquista. Eu quero ler o que está aqui. E quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. A história é: vamos conquistar Jericó. Jericó, você sabe, é aquela cidade murada, com muros poderosos, em que o povo de Israel marcha por 7 dias e aqueles muros caem. E a palavra de Deus, a instrução de Deus para todo o povo era: nada que estiver na cidade pode ser apropriado, tomado, pego para si. Tudo naquela cidade seria destruído. Então Acã viu algo valioso, uma capa babilônica, bonita. Imagina, para aquele tempo, ele viu aquilo e falou assim: uma dó, rasgar, queimar, pôr fogo nisso, destruir. Que mal tem pegar para mim? E mais do que a capa, no meio de toda aquela luta, guerra, ele encontrou prata e ouro, grana, muita grana, muito dinheiro. Que loucura você pôr fogo nisso, jogar fora, destruir, não faz sentido. E ele pegou todos esses objetos e guardou para si, para que depois, em outro tempo, ele pudesse guardar, usar, usufruir. Mas o que aconteceu é que, quando eles foram para uma outra batalha, a nação de Israel perdeu.
perdeu a batalha que era impossível de perder. Jericó era infinitamente maior do que a cidadezinha chamada Ai. E quando eles foram para a batalha, perderam a batalha. Milhares de soldados israelitas foram mortos. E o povo ficou completamente entristecido e preocupado e amedrontado com tudo o que aconteceu. Saíram de uma grande vitória e foram para uma grande derrota. E depois eles foram apurar o que aconteceu. Porque não era normal. Não é normal. Às vezes a gente fica lidando com situações que acontecem na nossa vida que a gente pensa que é normal. Não é normal. Eu tenho trabalhado aqui na igreja, tentado levar para as pessoas a pensar numa coisa que talvez você consiga pensar também o que eu estou pensando. Jesus, ele disse assim: eu sei dar boas coisas para o meu filho. Meu filho me pede um tênis, eu sei dar um bom tênis para ele na medida do que eu posso. Comida, eu tento comprar a melhor comida para minha casa, a melhor escola. A gente investe em inglês, a gente investe na vida dos nossos filhos. Quando criar um filho não é barato. O orçamento da casa, às vezes, fica bem comprometido com o custo de uma criança, com inglês, transporte, comida, roupas, lazer. Não é barato. E você faz isso. E não fica ali, vou colocar tudo anotado aqui, quando você ficar adulto e você puder trabalhar, você me paga. Não, às vezes até tem gente que faz isso, mas o pai investe com alegria. Eu investi com alegria na formação dos meus filhos. E hoje eu vejo o resultado disso, eu fico satisfeito. Mas usando essa mesma situação que Jesus deve ter visto um pai fazendo boas coisas para os seus filhos, ele disse: se você sabe dar boas coisas ao teu filho, o Pai Celestial sabe te dar muito mais. Então, se Deus te dá boas coisas, o teu pai te dá boas coisas, você acha que Deus não quer que você prospere? Deus não quer que você ganhe? Deus não é teu inimigo. Deus é aquele que quer te abençoar. Mas se ele quer te abençoar, a culpa não é dele, de nada. Então a culpa é de quem? A desobediência. A maneira que a gente leva a nossa vida. Princípio. Como eu levo a minha vida, eu colho. A maneira que eu planto, eu colho. Então é consequência. Às vezes é momento de parar e pensar o que está acontecendo. Qual é o meu problema? Meu problema não é Deus. Deus, ele não é teu inimigo, ele quer que você prospere. Ele quer que você tenha saúde. Ele quer que você tenha vida abundante. Essa é a palavra de Deus, vida e vida em abundância. Deus não preparou esse mundo e não criou esse mundo para terremotos, maremotos, para nada disso. Não foi Deus que... Mas isso foi por conta da maldade do homem. Foi consequência daquilo que nós vivemos e praticamos. Quando a gente olha, é importante você olhar para dentro e ver quais são as capas babilônicas e quais são as barras de ouro ou de prata que estão dentro do teu coração, que te impede das conquistas, às vezes até de conquistas menores, mas que traz tremendos prejuízos para tua casa, para tua família, às vezes até para a própria nação brasileira. Brasil, eu sou tão pequenininho, mas as consequências de um com o outro, traz uma perda gigantesca para todos nós. Se nós abrirmos o nosso coração, entregarmos tudo aquilo que não nos pertence, tudo aquilo que não deveria ter possuído, que possuiu o teu coração, que possuiu a tua mente, que possuiu a tua vida, que impede você de crescer e o outro também, é consequência. Eu quero que nesse dia agora, nessa noite, você pense o quantas coisas que estão ocupando o teu coração, que foram apropriadas na tua vida, que não deveria, que você deveria ouvir a instrução de Deus, que você não deveria. Agora, as consequências disso, elas vêm, não é culpa de Deus, é dos nossos atos, é do seu ato. E eu quero nesse momento orar por você,
para que você e que o Espírito Santo de Deus revele a você o que está ocupando o teu coração, a tua vida, que não é próprio, que não é da orientação de Deus, que não é bom para você e que está prejudicando a sua casa, prejudicando o teu sucesso e o teu crescimento. Amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, que a tua bondade, a tua graça e sabedoria, discernimento, que seja sobre a tua igreja, sobre teus filhos, ó Deus, sobre estes que nos escutam, que o Senhor, ó Deus, vá à frente, fala a eles, revela, Senhor. Eu sei que essa é somente uma provocação, mas que tu possas hoje, Senhor, falar com teu Espírito, ó Deus, a esses corações. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra tão poderosa, eu tenho um convite muito especial a te fazer. Venha nos conhecer. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia. E se você é de Ituiutaba, nós temos uma igreja aí também na sua cidade. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, nós estamos reunidos no Hotel Líder. E será uma alegria estar junto com você. E claro, se você quer ser um apoiador do nosso programa, basta encaminhar a sua oferta nesse Pix que está aparecendo aqui na nossa tela. Deus te abençoe e nós temos um encontro marcado no nosso próximo programa. Até lá!